Vamos continuar centro cirúrgico? Então, agora a gente vai falar de tempos ou fases cirúrgicas dentro do assunto. Então, de modo geral, as intervenções cirúrgicas, elas são realizadas em 4 fases, ou chamados de tempos básicos e fundamentais. Então, quais fases são essas, ou tempos? Primeiro, diérese. O que é diérese? Diérese é o rompimento da continuidade dos tecidos. É o ato de incisão do tecido, de corte. Essa incisão pode ser físico, que é usado o bisturi elétrico, nós acabamos de falar, né, no outro vídeo, do bisturi elétrico, ou mecânico, que é um tipo de bisturi manual, tá? Coloca-se um cabo, né, porque o bisturi em si, ele é um aparelho de corte pequenininho, coloca um cabo, então corte mecânico, tá? Então, falamos de diérese, hemostasia. Hemostasia é o processo através do qual se impede ou detém, né? Ou previne o sangramento. Então, é a mesma coisa que cauterizar. Quem faz a hemostasia normalmente durante o ato cirúrgico é o aparelho de bisturi, tá bom? Então, falamos da diérese, falamos da hemostasia, a cirurgia propriamente dita é o tratamento, né? A finalidade para que o paciente está ali. E a síntese que é a união, é o fechamento da ferida, né? É a sutura da incisão que foi feita no local, tá? A hemostasia é o procedimento pelo qual, ou o processo pelo qual se impede o sangramento. Em cirurgia, normalmente a hemostasia pode ser obtida através de fios de sutura, vários tipos, eletrocoagulação ou Geofoam. Eletrocoagulação é o aparelho de bisturi, caneta de bisturi que vai fazer, tá? Fios de sutura é a sutura, né? E o Geofoam, o que é o Geofoam? Geofoam é uma placa absorvente fofinha, né, que colocada sobre um local que está sangrando, ela vai absorver. E quando ela estiver encharcada, ela vai fazer um trabalho de tamponar o local de sangramento, tá? Em algumas situações, essa placa, né, de Geofoam, é uma espuminha bem fofinha, ela vai fazer o quê? Ela vai ser colocada encharcada de soro fisiológico, pode ser gelado. Então, como ela já está encharcada, soro fisiológico estéreo, tá, gente? No procedimento, ela já está encharcada, ela vai fazer um trabalho de tamponar o local para diminuir o sangramento que está ocorrendo, tá? A eletrocoagulação é feita através do bisturi, é obtida através da corrente elétrica, do bisturi elétrico, pode ser de forma direta ou indireta. A direta é quando a ponta do bisturi é aplicada sobre a área desejada, diretamente sobre a área desejada. E a indireta, quando um vaso é pinçado e a ponta do bisturi toca a pinça que está prendendo, tá, o local. Geofoam, igual eu falei para vocês, é uma esponja sintética usada para a área grande de sangramento. Ela pode ser usada seca ou com soro fisiológico, tá? Seguindo a apostila, o que vem na sequência? Vamos falar de fios de sutura. Os fios de sutura, eles servem para unir estruturas nervos, ligar vasos até que se processe a cicatrização. Esses fios, eles estão classificados em absorvíveis e inabsorvíveis. Os fios absorvíveis são fios que o próprio organismo absorve no transcorrer do tempo, podem ser de origem animal ou sintético. Entre eles, os mais usados são catgut, que são elaborados com o intestino de animais. Esses catguts são classificados em simples e cromados. Então,
Os simples, eles são absorvidos entre 5 a 10 dias, os números variam aí entre 4 e 6 zeros. Quanto maior o número, menor o calibre do fio. Aí os fios, o cromado, são impregnados de sais de cromo, são absorvidos entre 10 e 40 dias. Não precisa retirar pontos, então eles são absorvidos pelo corpo, tá? Os inabsorvíveis são aqueles fios que o organismo não absorve, mas são inofensivos e nele permanecem indefinidamente. Então, esses inabsorvíveis, eles são classificados em fios de seda, que é obtido do casulo do bicho da seda. Ele tem como vantagem para a instituição, ele é mais barato, tem um excelente manuseio, ele oferece aí um bom manuseio em questão de nós. Alguns fios os nós podem soltar, principalmente se for feito sutura em locais de muita movimentação, principalmente articulação, né? A desvantagem do fio de seda é que ele pode apresentar maior reação tecidual, o corpo pode reagir, né? A sua cera ou silicone diminui sua segurança nos nós, ela se torna mais fraca quando está molhada, tá? Então, o fio de seda é recomendado para unir tecidos em presença de contaminação. O fio de nylon, ele é sintético, possui grande aplicação como material de sutura, pode ser usado em qualquer tecido, porém não é recomendado para cavidades serosas e sinovial. A gente está falando partes de articulação do corpo, tá? Devido à irritação pela fricção de suas pontas e apresentar como desvantagem a pouca segurança nos nós no momento da sutura. Tem uma tendência de reverter a configuração original. A segurança nos nós pode ser melhorada quando o médico, ao fazer sutura, ele pode dar aí 4 ou 5 nós e aí melhora a segurança, né? O que vai prolongar o tempo de realização do procedimento, e isso para a equipe médica não é interessante, né? Os fios de algodão, que são de origem vegetal, eles são obtidos da flor da planta. A vantagem é ter maior estiramento quando ele está molhado, maior segurança nos nós. A sua desvantagem é que apresenta reação no tecido, né? Potencializa infecções e seu manuseio não é muito bom. Existem também, né, para o término dos procedimentos, a sutura de metal, né, com fios de metal. Não são fios, né, são clipes. Podem ser de prata, bronze ou aço, são usados como reforço quando se prevê riscos na cicatrização ou locais onde tem uma movimentação grande da musculação do paciente, tá? Aí vai falar das agulhas de sutura. São normalmente de aço inox, aço inoxidável, firmes, uniformes, podem ser curvas para toda classe de sutura, podem ser agulhas meio círculo para suturas profundas, podem ser agulhas retas para suturas superficiais, no caso pode ser utilizado para pele, mas também pode ser colocado em vísceras, e existem as agulhas retas atraumáticas, que são utilizadas para a sutura de nervos e vasos, tá? Existem fios que são agulhados, já vem com a agulha, tá? Vamos seguir, vamos falar de anestesia, né? A definição da anestesia ou o trabalho do anestesista. Vamos deixar para o próximo vídeo.